omitem o adjetivo espírita. Mas, até aí, tudo bem, é só uma questão burocrática. O problema é que, a pretexto de observar o mandamento cristão de com a mão direita o que a esquerda não veja, alguns pensam que esconder a fonte espírita é um ato de humildade e abnegação, como se fosse agressivo, juntar ao pão material a luz sublime, o pão espiritual que a nossa doutrina proporciona. E dificilmente há pureza nessa obra caridosa. Não é raro encontrarmos a ostentação velada nos balancetes mensais e anuais, nos quais os dirigentes exibem os números da obra social da sua casa, como se a quantidade de caridade material fosse um medidor de qualidade, e de quão espírita seja a instituição. O auxílio material a quem necessita é válido e não deve ser usado como isca para convencer e converter consciências ao espiritismo. Se alguém está na condição de carente e é possível socorrê-lo, façamos. Que ninguém exija ao socorrido o compromisso de se tornar espírita em troca da cooperação material, mas que ninguém lhe furte a oportunidade de receber o convite para conhecer o espiritismo. Além do mais, devemos ter em mente que a sua condição momentânea de carência não é despropositada, mas obedece a uma ordem natural com a mais absoluta justeza. Amenizar seu sofrimento é auto de caridade, mas somente se acompanhada de um programa de resgate maior, cujo objetivo seja o de libertar o infeliz da circunstância degradante em que se encontra. Sua miséria, material e moral, certamente está relacionada à prova de se submeter ao amparo alheio, a quem possa lhe dar o alimento para o corpo, juntamente com o alimento para a alma. Sem esse conjunto, a assistência corre o risco de se transformar em assistencialismo barato, humilhante, viciante e perverso. Em sua passagem terrena, Cristo multiplicou os pães, sim, mas seu projeto de evangelização era essencialmente de libertação moral. Num horizonte mais evoluído, escola fundamental, creche, asilo e fundações afins são prerrogativas do governo. O que bem cabe ao centro espírita é conscientizar politicamente as pessoas para que elas participem da administração pública. Tomar para si obrigações dos administradores públicos é contribuir para a banalização da política. Logicamente que, num plano emergencial, é cabível aos espíritas investirem em obras sociais e na fundação de organizações assistenciais, mas sempre trabalhando para aquele horizonte mais evoluído, sendo indispensável somar à caridade material aquilo que julgamos salutar para nosso progresso pessoal e coletivo, que é o ensinamento espírita. Agora, se não se acredita no valor da doutrina, então que não se declarem pertencentes a ela. Que montem uma ONG, organização não governamental, qualquer, e não a classifiquem exatamente como sendo uma instituição espírita. Como nasce um centro espírita? A primeira instituição espírita do mundo foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, no ano de 1858, na capital francesa, seguindo todas as regulamentações civis vigentes naquele país e cujo estatuto encontra-se no antepenúltimo capítulo de O Livro dos Médiuns. Lá, já de pronto, o codificador publica uma nota para explicar que aquele estatuto não deve ser lido como um modelo absoluto a ser religiosamente obedecido na formação de novas sociedades, pois é preciso considerar as circunstâncias regionais onde se pretende levantar a instituição e os objetivos dela. Diz ele que a publicação do modelo estatutário daquela sociedade tem por fim servir de sugestão, base inicial, para, a partir de seus dispositivos, os novos centros espíritas possam planejar seu regimento particular. Este detalhe é muito importante, entre outras razões, porque já no primeiro artigo do primeiro capítulo, que define o objetivo da sociedade, há uma norma explícita que proíbe nelas questões políticas. Logo, por comparação, o leitor poderia alegar aqui a inconveniência de um tem anterior dessa exposição obra social, no qual foi defendida a ideia de uma conscientização política dentro do movimento espírita.
Então, é válida a indagação, se tal questão não era admitida na sociedade parisiense, por que deveria ser considerada em uma casa espírita atual? A resposta está na particularidade daquela sociedade parisiense. A referida determinação obedecia às exigências civis da França daquele século XIX, sob o império de Napoleão III, e não exatamente a uma censura doutrinária. Hoje, porém, pelo direito constituinte de livre expressão e pela necessidade de uma maior participação popular, o que justifica o regime democrático, inclusive é mais do que salutar que a sociedade participe da política. É imprescindível. Observando o estatuto da instituição fundada por Allan Kardec, vamos entender sua fundação pelo objetivo definido no primeiro artigo, no primeiro capítulo. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 30. Portanto, ali se fundará um centro de estudos e um laboratório de experimentações de tudo o que resultasse dos fenômenos espíritas. Ou seja, aqueles espíritas, médiuns e estudiosos não médiuns, reuniam-se para se comunicar com os espíritos, os nomes invocados ou entidades diversas que ali se apresentassem involuntariamente com que eles experimentavam fenômenos físicos e debatiam temas teóricos, para, depois das manifestações, a sociedade tirar conclusões doutrinárias úteis das sessões espirituais, conclusões essas dentro da razão e da lógica, sem preconceitos ou fanatismo. Contudo, hoje em dia, como nasce um centro espírita? Num universo de possibilidades, muitas são as causas que resultam na criação de um grupo espírita. Talvez a causa mais comum atualmente seja a partir de dissidências, em que pessoas deixam uma casa já constituída para abrirem um novo centro. De outro modo, há muitos casos em que, a partir da mediunidade de alguém, a própria espiritualidade orienta as pessoas escolhidas na formação de uma equipe. A questão crucial para o nascimento de um centro espírita é o objetivo original e as diretrizes traçadas para sua execução, o que o grupo quer e como pretende realizar seus intentos. 2 pontos fundamentais. 1. O grupo deve estudar a base doutrinária, mesmo que cada membro já tenha passado por essa etapa, firmando um consenso acerca dos conceitos propostos pela codificação. 2. Abrir espaço para experimentações mediúnicas. Pode acontecer de não haver nenhum médium entre os membros de um centro espírita, ou mesmo a ausência de espíritos capazes de se comunicarem, ocasionando assim o insucesso do segundo fundamento acima descrito. Porém, isso não invalida os trabalhos da instituição. Em tal condição, o grupo pode voltar-se para outras inúmeras frentes de atividades úteis, como por exemplo, a difusão da doutrina através de campanhas artísticas. Contudo, é muito improvável que em um grupo sério e bem organizado, dentro dos conceitos espíritas, não haja pelo menos, que seja totalmente desprovido de fluidos magnéticos e capacidade de expansão perispiritual necessários para a sintonia espiritual. Da mesma forma, seria estranhável que próximo a eles não houvesse uma única entidade que conduzisse algum dentre aqueles voluntários ao desdobramento mediúnico. Toda a equipe que se forma na Terra para praticar espiritismo angaria tutela espiritual e quanto mais dedicados forem os membros desse grupo, mais amparo receberão do plano superior. Personalismo e oraculismo. 2 problemas, graves e, lamentavelmente, comuns, nesse processo são o personalismo dos dirigentes e o oraculismo banal. No primeiro caso, detectamos a imposição arbitrária daqueles que exercem alguma ascendência frente aos demais, seja por terem a desenvoltura de convencer mediante capciosa argumentação, seja por uma influência social.
Já o problema do que chamado oraculismo é em relação ao comportamento passivo e submisso do grupo diante das recomendações dos espíritos, supostamente, que se apresentam como os mentores do grupo, que bem poderíamos ler donos do grupo, a exemplo dos antigos oráculos. Muitos bons grupos espíritas se perdem por esses dois caminhos, acima descritos. Daí, vemos determinadas casas espíritas praticamente reinventando a roda, reescrevendo a codificação do espiritismo, mesclando isso com aquilo, renomeando a nomenclatura kardeciana ou criando novos e revolucionários técnicas e procedimentos ao sabor da pretensão dos diretores encarnados ou amparadores espirituais. O grupo fica fraco, pois ninguém ousa discordar dos estranhos apontamentos do chefe, nem perguntar por que as entidades ordenaram pintar o prédio de branco e proibiram o uso de roupas escuras, só como exemplo, nem duvidar do medianeiro que traz as mais esdrúxulas mensagens como se fossem bulas papais. Não é que uma casa espírita não possa ter ou deva deixar de ter um guia específico. Pode ter sim e é bom que tenha, como foram os espíritos de São Luís e Santo Agostinho para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Contudo, creio que a entidade que se propõe a guiar deve ser de boa envergadura moral e intelectual, para ser complacente com os apelos dos trabalhos a serem realizados e saber guiar o grupo espírita. Deve ser bom líder, sério e carinhoso, desprovido de qualquer melindre. Deve ter boas influências espirituais para poder dar assistência espiritual. Seria como um mecenas, que patrocina um artista, por gostar da arte e por ter cacife para isso. Agora, se o suposto mecenas não tem recursos ou se porta como um investidor, interesseiro intrometido, este não pode ser um patrocinador, e estaria mais para explorador intermediário. Da mesma forma, se o suposto mentor espiritual não é aberto ao diálogo franco, não mostra seus recursos espirituais e nem sequer sabe dar boas resoluções às perguntas dirigidas a ele, então este não está na condição de guiar um grupo espírita. Não se fala aqui de o espírito fazer milagres ou revelar segredos, do passado, do presente ou do futuro mas de, por exemplo, estar a par das questões coletivas que se apresentam hoje, tais como a problemática das pesquisas com células-tronco, transição planetária, física quântica, etc. A título de pesquisa, um dia desses, eu fui a um centro espírita e me submeti a uma consulta com um suposto espírito. Francamente, saí de lá sem saber se era uma manifestação espiritual, animismo da médium ou ainda fraude da camarada que se dizia médium, e minhas questões eram no entorno das atividades espíritas possíveis através da internet. Para minha surpresa, o meu consultor, suposto mentor espiritual, confessou-me totalmente leigo sobre computador, internet etc. E até um tanto espantado com a ideia de se promover trabalhos virtuais. Num primeiro momento, reparei na expressão da médium, mais que espanto, parecia mesmo uma censura, como que uma proibição. Em seguida, meu interlocutor ponderou melhor e até se saiu bem ao dizer que qualquer que seja o meio utilizado, todo bom trabalho é valoroso. Eu poderia ter ficado satisfeito com a resposta, mas, na realidade, saí de lá com a impressão de que ou estamos brincando de espiritismo ou a espiritualidade está muito atrasada, porque se a dimensão terrena é uma cópia do plano do além, como uma entidade espiritual que vem guiar um grupo espírita não conhece a tecnologia atual. Antes de ser inventando na Terra, não é certo que o computador já havia sido desenvolvido e amplamente difundido nas esferas acima. Ora, não é verdade que o progresso intelectual precede o progresso moral? Então devemos desconfiar de pretensa vontade desprovida de conhecimento, mesmo ao pretexto de exibir simplicidade. Não basta ser bom, tem que saber usar a bondade, e isso, só a experiência e o conhecimento fornecem. Logo,
Só podemos esperar que os espíritos bons e evoluídos sejam também espíritos intelectualizados. Não prolixos nos discursos e cheios de linguagem rebuscada, mas realmente bem informados, pois, se assim não for, como poderão ajudar os homens? Sinceramente, eu esperava sair de lá com acréscimos, novas sugestões sobre como aproveitar melhor as maravilhas da tecnologia em favor da evangelização à luz do Espiritismo. Não que tenha ido buscar lá um manual prontinho e mastigado, ou uma revelação revolucionária. Porém, no mínimo, esperava conversar sobre o tema de maneira informal. O axioma bonitinho que ouvi qualquer que seja o meio utilizado, todo bom trabalho é valoroso, não me satisfez, porque qualquer principiante espírita encarnado deduziria isso. Alguém poderá acusar-me arrogante diante de tal postura, e esse é um direito legítimo de qualquer um traço. Todavia, não me cai bem a ideia de se usar a mediunidade para miudezas em vistas das grandes necessidades de que somos acometidos. Não podemos perder tempo e nem desperdiçar tantas energias, enquanto podemos fazer coisas magníficas com auxílio espiritual. Além disso, devemos considerar ainda o interesse de muitos espíritos mal intencionados em se infiltrarem nos agrupamentos espíritas a fim de espalhar cisânia e mesmo trabalhar contra a causa espiritista. Também disto, Allan Kardec tratou, conforme lemos. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Atrelam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais experimentam prazer maligno, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 29, item 340. Mais uma razão para questionarmos a qualidade dos espíritos. E em face de um membro que não se comporte tal como um espírita deve se comportar, qual deve ser o procedimento? Perguntemos a Kardec o que ele faria em tal situação e receberemos a resposta bem objetiva. Então, podemos considerar como regra que todo aquele que numa reunião espírita provoca por quaisquer meios desordem ou desunião, aparente ou disfarçadamente, é, ou um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita, do qual os outros devem se livrar o mais depressa possível. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 29, item 337. E repetiu a concepção. Visto ser necessário evitar toda causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita ao se organizar deve dar toda a atenção às medidas apropriadas a tirar aos promotores de desordem os meios de se tornarem prejudiciais e facilitar o afastamento deles por todos os modos. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 29. Item 339. E inseriu essa mesma ideia no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, já no capítulo 1º, artigo 3º. O processo de expulsão está detalhado no artigo 27, no capítulo 4. E quando a laranja estragada for o chefão, dono, da casa, então a casa terá que rever o processo administrativo e se este não puder ser excluído do grupo, quando esgotadas todas as tentativas de acordo o grupo deve excluir-se da casa. Financiamento institucional. Uma questão de demasiada relevância quanto às organizações espíritas é a do seu financiamento. Afinal, como um centro espírita deve se sustentar? Antes de tudo, destacamos que é uma regra moral o trabalho espírita ser absolutamente gratuito, desprovido de qualquer interesse material. Cada qual busque seu ganha-pão lá fora e se dedique ao espiritismo naquilo que lhe seja possível. Dirigente, palestrante, passista, recepcionista, médium, harmonizador musical e todos quantos exerçam qualquer atividade numa casa espírita,
façam voluntariamente a oferta de seu tempo e de seus talentos. Isto é uma das mais valiosas aquisições do padrão do movimento espírita, e uma das coisas que mais respalda o espiritismo perante seus antipáticos, a desambição material, tão vigente em outras doutrinas religiosas e filosóficas. No caso de uma fundação mais complexa, há custos reais, como a manutenção do espaço físico, materiais de trabalho e de divulgação, exigindo assim recursos financeiros. O pioneiro espírita também se deu ao trabalho de tratar dessa demanda e, conforme lemos no Estatuto da Sociedade Parisiense, a fonte monetária principal oficializada foi o pagamento regular do título de sócio. Para fazer parte daquele grupo, cada membro se comprometia a contribuir com um valor estipulado para pagamento anual, além da joia de entrada, que era uma doação a ser efetuada no ato da inscrição. Como havia dois gêneros de associados, titulares e associados livres, os valores a serem quitados correspondiam ao tipo de carteira de sócio. Muitos veem essa ideia simplesmente como o dízimo, estipulado na Bíblia, julgando um tanto nocivo. Ideologicamente, sinalizam positivamente quanto às doações espontâneas, mas tendem a rejeitar qualquer configuração de pagamento regular e valor fixo. Sinceramente, não vejo semelhança direta entre o modelo da sociedade parisiense e o dízimo bíblico, mas vejo muitas diferenças. O dízimo é um compromisso religioso, moral, a ser efetuado independentemente da aplicação dos recursos, e normalmente bancando as despesas pessoais daqueles que se colocam como cobradores representantes do cofre divino. O modelo kardeciano, aplicável às casas espíritas, baseia-se numa circunstância prática de manutenção institucional, como se pratica em qualquer clube social, com planilha aberta, democracia na aplicação dos recursos recolhidos e específica prestação de contas. Nada ilícito e nem moralmente depreciativo. Durante muito tempo os centros espíritas se mantiveram com a venda de livros e demais mídias doutrinárias. Hoje, porém, esse método não satisfaz mais as necessidades e serão cada vez menos usados. Uma alternativa bastante recorrente nos últimos tempos e que tem gerado muita polêmica é a de promoção de eventos pagos, tais como palestras, seminários, apresentações artísticas, etc. Certas pessoas julgam essa prática um abuso, recobrando o slogan "Dai de graça o que de graça receberam". Novamente, analisando friamente, vamos verificar que em qualquer organização há eventos restritos mediante inscrição e pagamento, e é válido que os grupos espíritas possam se utilizar de tal modelo, embora seja prudente considerarmos as particularidades da questão, por exemplo, como promover o acesso daqueles interessados que, por razões naturais de finanças, não podem custear sua inscrição. Contudo, parece-me que a ideia mais vantajosa para a aquisição legal de recursos financeiros para o centro espírita seja o almoço fraterno, ou similar, como rodízio de pizzas, macarronada, festas temáticas e etc., onde os participantes pagam e desfrutam dos comes e bebes, como fazem quando vão a um restaurante ou passeio comum, e com o acréscimo de que todos os membros da casa espírita se conheçam melhor e proporcione a aproximação de parentes e amigos que, ali, vão a pretexto da festa, mas que acabam por se enturmarem com a casa e com a doutrina. Por experiência pessoal, constato o sucesso desses eventos em muitas instituições. Mas devo me prolongar mais um bocado sobre essas festas fraternas comentando dois aspectos relevantes. 1. Lamento muito ter visto a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em eventos espíritas, o que penso ser deplorável. 2. Tenho visto ainda eventos que exaltam a farra da carne. Não se trata de pregar a abstinência ao alimento carnívoro, mas sim de se preservar dos excessos. Quem está a fim de participar de um evento beneficente não se decide pelo cardápio. Logo,
Não há por que promovermos a festança pelo título de churrascada, porco no rolete ou coisa parecida. Complemento dizendo, o que seria dispensável, não fosse pela gravidade dos riscos, que a tesouraria deve ser conduzida exemplarmente, pois pesam sobre o assunto das finanças as mais justas preocupações, dado termos visto o comércio que se faz das questões religiosas. A receita de uma casa espírita deve visar a manutenção dos trabalhos, com absoluta lisura e desprendimento material, separando a luxúria daquilo que seja útil, sendo que, dentre estes, há empreendimentos que requerem qualidade e sofisticação, e portanto, investimentos. E, finalmente, que a prestação de contas deve ser feita regular e claramente, acompanhada por todos, a fim de evitar qualquer dúvida. Órgãos aglutinadores. As casas espíritas são núcleos independentes, ou seja, cada qual formaliza seus dispositivos de organização e trabalho. Além disso, é interessante observarmos o exercício dos órgãos aglutinadores, que unem os núcleos em associações regionais, municipais, estaduais, federais e até internacionais. O papel dessas entidades normalmente é descrito como de unificação do movimento espírita, porém, particularmente, penso que o termo mais apropriado seja a interação, a nos dizer da proposta de que cada núcleo, conservando sua independência, participe de atividades especiais em conjunto com as demais instituições. Essa interação permite que planejemos eventos e campanhas de maior alcance e ainda proporciona a troca fraterna de experiências dos trabalhos particulares de cada centro. Aí entra em pauta o exercício das capacidades de trabalho em equipe e, por conseguinte, a prova de desprendimento da vaidade, porque sabemos que, numa atividade em conjunto, é improvável unanimidade e não havendo esta, faz-se necessário que cada parte ceda aqui e colar para que se chegue a um consenso, ponto em voga o interesse maior, que deve ser objeto que liga os núcleos, neste caso, a promoção da doutrina espírita. A filiação de uma casa espírita a um órgão dessa natureza é opcional e não deve haver qualquer constrangimento nesse sentido. Também me parece viável dizer que essas associações aglutinadoras não podem cobrar obediência total e irrestrita dos seus membros, como o papado exige dos bispos e as dioceses cobram das paróquias, e não há no espiritismo essa hierarquia sacramental. Ouve-se muito por aí que falta união entre os espíritas. Eu, porém, penso que essa cobrada unificação seja utópica e um tanto perigosa para o momento. Pois seria admitirmos que um determinado grupo de dirigentes espiritistas passasse a administrar o movimento espírita, tal como cardeais consagrados. Com todos os equívocos, vejo a diversidade de agora como um bom laboratório para o desenvolvimento do espiritismo. Os erros fazem parte do aprendizado e também deles a espiritualidade sabe tirar proveito. Tenho acompanhado com alegria e entusiasmo o trabalho de alguns desses órgãos de interação, tais como o Conselho Espírita Internacional e a Federação Espírita Brasileira, FERI, se bem, com ressalvas pontuais, o que é normal, pois sabemos que ainda estamos distantes da perfeição. Segunda parte. Atividades espíritas. Ativismo pessoal. Já foi dito aqui que ninguém precisa se filiar a uma casa espírita ou abrir sua própria instituição para praticar espiritismo. Há muitas opções de atividades individuais e independentes das instituições. Tem muito médium que psicografa em casa, tem muito palestrante que percorre várias casas e sem manter vínculo direto com nenhuma delas, tem muito pesquisador agindo particularmente. Tem muito divulgador criando e publicando interessantes mídias por conta própria, especialmente pela internet. Contudo, também foi destacada aqui a soma de forças que se dá com o trabalho em conjunto. Por isso, vamos nos desdobrar mais sobre como podemos atuar coletivamente no movimento espírita. Integrando-se a um grupo espírita. Em geral,
As casas espíritas são bem receptivas, de modo que qualquer um poderá integrar os trabalhos com relativa facilidade. O novato é comumente reconhecido já na entrada e recepcionado por um dos membros da casa, que de normal lhe encaminha para uma entrevista. Neste atendimento reservado, o entrevistador se coloca à disposição para ouvir as demandas do visitante, possíveis dúvidas sobre a doutrina, sobre a programação daquela casa, etc. e apresentá-lo ao restante do grupo. Além de participar dos eventos públicos, o novato tem a opção de ingressar nos estudos da casa, quando terá melhores condições de conhecer as pessoas que lá frequentam e a organização da instituição, para daí se enturmar com todos e enfim passar a integrar as atividades dentro de suas habilidades. Esse processo de entrosamento leva certo tempo e é salutar conter os impulsos mais imediatos de querer servir a casa. É extremamente importante ganhar afinidade com os confrades e deixar o engajamento fluir com naturalidade. Tenha em mente que centro espírita não é um pedaço de perfeição na Terra, que lá estão espíritos comuns encarnados para cursar a evolução. Portanto, não se surpreenda ao flagrá-los nos erros mais ou menos comuns a que está acostumado a ver em sua casa, no trabalho, etc. Há lá sorriso amarelo, ciúme, vaidade, melindre, arrogância e outras trivialidades, se bem, é o que se espera em menor escala. Desta forma, não tome a doutrina espírita rigorosamente pela forma como se comportam os que se declaram espíritas. Transforme esses contratempos em ensaios para sua paciência, humildade e caridade, assim, deixando uma real contribuição para a instituição e, por extensão, para o espiritismo. Como fundar e organizar um centro espírita? Quero montar uma casa espírita, o que faço? Sem qualquer pretensão de querer lançar uma cartilha, pronta, acabada e absoluta, exerço o meu direito de opinar e sugerir, de acordo com a minha experiência, como traçar a fundação e organização de uma instituição espírita, observando as ideias básicas de Kardec. Antes de tudo, acerque-se de um grupo qualificado de pessoas realmente determinadas aos propósitos espíritas e abertas à instrução, pesquisa e experimentação, irmanadas pelo espírito fraterno, para que, além de confrades espíritas, pelos valores espirituais, sejam de fato irmãos. Isso caracteriza uma sociedade espírita. A seleção dessa equipe exige toda a atenção possível a fim de garantir a melhor homogeneidade do grupo. Uma vez formada a equipe inicial, que então sejam traçados conjuntamente os objetivos institucionais elementares e a organização das atividades, da regularidade dos procedimentos das reuniões, para a instrução interna dos membros, bem como das atividades externas, para a comunidade em geral. Por exemplo, eventos públicos como palestras, seminários, apresentações artísticas, etc. É importante frisar que um grupo espírita tem como primeiro foco seus membros. Estes devem ser vistos como os primeiros necessitados de evolução. Muitos pensam que os chamados trabalhadores espíritas já sejam seres bem evoluídos e que estão numa casa espírita em missão, como representantes diretos da espiritualidade. E tem muito trabalhador espírita julgando que progridem apenas servindo aos outros num centro. Por isso, atualmente, muitas casas ditas espíritas mais parecem um balcão de serviços externos, onde muito se cuida dos outros e mais ainda ignora a si mesmo, onde seus membros pouco se relacionam. O espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre seus membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. É impossível que semelhante laço exista a não ser entre os que percebem o seu objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 29. Item 334. Ora,
O serviço fraterno é uma das atribuições de um espírita na estrada do progresso espiritual, mas não o único meio. Tão importante quanto a caridade é a formação individual. Assim Allan Kardec resumiu as condições primordiais para a formação de uma sociedade espírita: perfeita comunhão de opiniões e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja convencido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo que apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade nas comunicações pedidas aos espíritos. Recolhimento e silêncio respeitosos, durante as conversas com os espíritos. União de todos os participantes pelo pensamento é o apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Auxílio dos médiuns da Assembleia, com isenção de todos sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia e com o só desejo de serem úteis. Organização das reuniões. Inicialmente, as reuniões devem ser restritas aos membros, a fim de que haja sintonia de vibrações e maior tranquilidade para o desenvolvimento dos trabalhos. Posteriormente, o grupo poderá abrir sessões públicas, por exemplo, palestras e exposições diversas. O codificador espírita descreve um modelo da sociedade parisiense no capítulo 29, item 346 do Livro dos Médiuns. Baseado nele, cogitamos o seguinte programa para as reuniões regulares dos membros. Abertura com um momento de harmonização, com uma breve prece, agradecendo a Deus pela oportunidade, comprometendo-se com os propósitos de Jesus e invocando a assistência dos amigos espirituais. Quem sabe, pode-se fazer alguma atividade rápida de relaxamento físico, dinâmica de interação interpessoal e ainda melhor será se acompanhada com boa música. Que seja um momento de alegria e descontração, fora do padrão melancólico das rezas tradicionais. É altamente válida a leitura de um texto evangélico, como a que encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo e nos livros de mensagens ditados por Emmanuel e André Luiz, assim propiciando instantes de reflexão íntima. Exposição de assuntos diversos relativos ao interesse do grupo, por exemplo, questões administrativas, resoluções pendentes da reunião anterior e conferência acerca de ocorrências recentes que sirvam de subsídio para o estudo espírita. Momento espiritual, em que os médiuns se colocam à disposição para a comunicação com os espíritos, seja pela evocação a determinadas entidades, seja pelo contato vindo do plano espiritual para o grupo. Análise das comunicações espirituais recebidas, caso tenha havido algum contato. Encerramento, mais ou menos nos moldes da prece de abertura. Nesse formato de sessão, engloba-se basicamente tudo o que se espera de um grupo espírita: confraternização, oração coletiva, estudo, pesquisa mediúnica, reflexão científica e resoluções institucionais. Porém, dependendo das disposições do grupo, as demandas podem ser separadas em reuniões específicas, por exemplo, reuniões administrativas, encontros de estudo teórico doutrinário, sessões mediúnicas, eventos abertos ao público e assim por diante. Vejamos como seria a organização básica dessas atividades específicas. Reuniões administrativas. Em um pequeno grupo espírita não há necessidade de diretoria e nem qualquer denominação de cargos. Nele, todos os membros participam de todas as atividades e a organização dos trabalhos é democraticamente formatada pelo acordo geral. Entretanto,
Quando a instituição cresce e diversifica seus objetivos e projetos, convém que seja montada uma coordenadoria, distribuindo atribuições, diretor, vice-diretor, primeiro e segundo secretário, tesoureiro, etc. Neste caso, as reuniões administrativas são marcadas dentro de uma regularidade, mensal, bimestral, etc., e reservadas aos componentes da diretoria, podendo haver eventuais convidados, cuja presença interesse o planejamento de certos projetos ou a resolução de determinadas questões. Uma indagação interessante: a espiritualidade deve interferir nas reuniões administrativas. Primeiramente, devemos ter em mente que as instituições espíritas instaladas na dimensão terrena são objetivamente instituições humanas e para os humanos. Portanto, os encarnados são os principais responsáveis por elas, até como um exercício de aprendizado e prova, intelectual e moral dentro do seu curso evolutivo. Todavia, se os nossos amigos espirituais participam de nossos intentos comuns, influenciando-nos na melhor condução de nossos esforços, enquanto encontram abertura em nós certamente, ainda que de maneira oculta, fazem o mesmo na direção de uma diretoria espírita. A prece coletiva, recomendada para a abertura da reunião, não é por si só uma evocação ao amparo de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais para o bom andamento das deliberações. Sim, mas além dessa influência oculta, será cabível aos administradores consultar seus mentores espirituais para assuntos da diretoria? Claro que sim. Por que não? No entanto, a opinião espiritual deve ser pesada pelo valor das ideias, como deve ser pesada qualquer sugestão, qualquer que seja seu remetente, sem oraculismo. Durante uma reunião de coordenadoria, pode-se fazer a evocação de uma entidade amparadora a ele dirigir questões administrativas, como também podemos aceitar a apreciação de uma mensagem espiritual remetida à diretoria fora daquela reunião. É bem verdade que, em relação a nós, a espiritualidade tem uma visão mais alargada de tudo e pode nos fornecer ótimas apreciações, desde que venham de espíritos mais adiantados. Mas, como sabermos quando a sugestão veio de uma boa entidade ou não? Ora, pesando a ideia sugerida, passando tudo pelo crivo da razão, lógica e utilidade comum das coisas, reconheceremos a superioridade dos espíritos pela qualidade de suas comunicações. Em primeira mão, os diretores espíritas devem procurar por si mesmos a deliberação das questões, desenvolvendo suas capacidades administrativas, pois nem sempre poderão contar com opiniões expressas dos mentores, e por razões óbvias, a espiritualidade não pode interferir naquilo que compete aos encarnados, para não podar os homens de suas habilidades e nem eximi-los de seus deveres. De outras vezes, os guias espirituais até permitem a intromissão de espíritos mal intencionados, a título de prova para o grupo. Eis porque todas as comunicações espirituais devem ser ajuizadas com rigor clínico. A predisposição de cada membro diretor deve mirar o bem coletivo na hora de formalizar as opiniões, levando em conta a moral crística e os apontamentos doutrinários da codificação espírita. Ainda assim, nem sempre haverá consenso nas deliberações. Em tal ocorrência, a votação democrática determina a resolução, que deverá ser abraçada por todos. Além disso, não se deve temer as decisões coletivas, quando formuladas com boa intenção. Os erros institucionais são ferramentas de aprendizado pessoal para todos. Tudo é corrigível. Prudência ou ousadia. Quem percorreu por diversos corredores do meio espírita certamente já ouviu críticas do tipo: aquela casa é muito conservadora e aquela outra é muito extravagante, referindo-se ao estilo administrativo. Há dirigentes conservadores que imprimem na sua instituição um modelo realmente museológicos, alguns até repressores, especialmente no que tange à prática mediúnica. Da mesma forma,
Tenho visto centros espíritas tão exóticos que assustam. Onde está o equilíbrio disso? Ora, a prudência nos diz que há diversas instituições espíritas bem-sucedidas em determinadas atividades, cujo modelo foi consagrado por anos de experimentações e que, portanto, são dignos de serem apreciados e copiados. Há outros programas, no entanto, que penam por décadas sem avanços, precisando então ser revistos, porque a necessidade pede inovação e, algumas vezes, um pouco de ousadia. Em primeiro lugar, não se pode fazer espiritismo com paixão e nem apelação. Tudo é muito lógico e preciso. A paixão religiosa é fanatismo, que é uma violência consciencial, que impele seus adeptos a ignorar a razão em favor das emoções e sentimentos, supostamente em favor de um fim que justifique os meios. O sentimento que deve ser posto ao lado da razão é o de amor e confiança de que com esses dois princípios, razão e amor obteremos os resultados esperados. Conservadorismo nem sempre é fidelidade, assim como nem sempre sofisticação é progresso. Há conceitos doutrinários estabelecidos e há métodos práticos que acompanham as demandas de então. Observando as carências da humanidade de agora, vemos a urgência de um movimento espírita mais atuante e eficiente, que saiba utilizar todos os recursos disponíveis para a expansão da evangelização dos povos. Orai e vigiem os pensamentos, disse Jesus. Por esses preceitos, devemos estar certos de que daremos abertura para a espiritualidade superior a vir somar suas ideias às nossas no intento de renovação da Terra. Pontualidade. Gostaria de fazer uma observação especial sobre pontualidade. É que há um excessivo rigor no meio espírita quanto a esse tema. Já ouvi dizer até de faixas horárias sagradas, que a espiritualidade respeita religiosamente, inflexivelmente. Essa disciplina de quartel tem servido de justificativa para inúmeras indelicadezas. Então, reportando-me a Kardec, encontro seu parecer sobre a pontualidade nas reuniões, especialmente me atentando àquelas em que estava prevista a participação dos guias espirituais. Acrescentemos, todavia, que, se bem os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram severos a esse extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo o que seja tolo. Mesmo fora das horas predeterminadas, sem dúvida eles podem comparecer e se apresentam de boa vontade, se o fim objetivado. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 29, item 333. Reuniões de estudos teóricos. Toda instituição espírita deve partir de um grupo de estudos teóricos, que é o meio pelo qual se conhece a doutrina professada, e deve mantê-lo ininterruptamente, sendo um dever moral de cada membro impor a si mesmo o constante aprendizado, pois sempre há o que aprender. Para mim, é suspeito o membro de um grupo espírita que não esteja inscrito em um curso oferecido pela casa, valendo o mesmo para os diretores dessa instituição. E para quem já concluiu o programa de todos os cursos regulares. Respondo dizendo que se estes concluíram toda a programação regular e se dão por satisfeitos com o aprendizado desses cursos, então eles estão aptos a montarem outros cursos mais avançados. Se já degustaram toda a obra kardeciana, podem começar pela bibliografia psicografada por Chico Xavier, depois passar pelos clássicos espíritas, como os de José Herculano Pires, Leon Denis, Gabriel Bellani, Ivone Pereira, Divaldo Franco, Hermínio C. Miranda, e se faltar assunto, podem se aventurar pelos temas acadêmicos relacionados à espiritualidade, como a psicologia de Carl Gustav Jung, Raymond Moody, Leon Bache, Ian Stevenson e Gilbert Kerr, a historiografia registrada por Sir Arthur Conan Doyle e os anais da Society for Physical Research, depois, quem sabe, o estudo paranormal de José P. Berrini, Friedrich Ungerson, Hernani Guimarães Andrade,
Clóvis Nunes, indo para o ativismo quântico de Amit Goswami, e por aí em diante. E para quando tiverem esgotado esse pequeno acervo, eu indicarei mais, via e-mail, podem me escrever cobrando. Curso Básico Introdutório. O primeiro programa de estudo da casa deve ser um curso básico introdutório ao Espiritismo. Se bem cada instituição possa desenvolver seu próprio material, há muitas publicações dessa natureza, por exemplo, as apostilas do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da FEB. A Fraternidade Luz Espírita também tem um material semelhante, esse Espiritismo, Estudo Sistematizado, e o disponibiliza gratuitamente, inclusive, adaptando as apostilas em acordo com cada instituição. E para os mais apresados, este autor também se aventurou em elaborar um livro introdutório, Conhecendo o Espiritismo, livremente distribuído pelo portal Luz Espírita. Tenho visto campanhas do tipo Comece pelo Começo, indicando, quase que ordenando, diretamente as obras de Allan Kardec como a leitura inicial. E há quem seja mais incisivo, o primeiro livro a ser lido tem de ser, religiosamente, O que é o Espiritismo? Do emérito codificador espírita, isso porque é um ditado por próprio Kardec, exatamente posto nesse mesmo título. Vejamos. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os façam vir. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo, eis aqui a ordem que aconselhamos. A primeira leitura a ser feita é a deste resumo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Com isso, pois, já se pode fazer dela uma ideia e ficar-se convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nesta rápida exposição esforçamo-nos por indicar os pontos sobre que particularmente se deve fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem, ou que se baseiam em ideias preconcebidas. O que é o Espiritismo? Allan Kardec, capítulo 1, terceiro diálogo, o Padre. Deste trecho, que destaquei em negrito, alguns ortodoxos espíritas passaram a pregar a obrigatoriedade citada. No entanto, penso ser um extremismo insustentável. Primeiro pelo fato de que o importante não é por onde se inicia, mas como faz, que seja por um livro, seja por uma videoaula, seja por qualquer mídia. O interessante é que a fonte pedagógica esteja em acordo com os princípios espíritas, explanando a doutrina com lisura e justeza. Nem todas as pessoas estão habilitadas para ler e interpretar Kardec com lucidez, carecendo uma apresentação mais simples. Agora, claro, no decorrer do estudo espírita, todos são obrigatoriamente forçados a se debruçarem sobre a obra kardeciana, que é o alicerce da doutrina espírita. Estudar o espiritismo ignorando Allan Kardec seria equivalente, por exemplo, a estudar o judaísmo sem ler a Torá. Naquele século, em que o espiritismo foi codificado por Kardec, o expediente didático disponível era basicamente livros. Hoje, porém, temos recursos audiovisuais fantásticos, capazes de tornar o aprendizado não apenas mais acessível, mas também muito mais agradável. Os computadores e a internet abriram um campo inesgotável de exploração, por exemplo, o rico conteúdo do portal Luz Espírita. Um curso de introdução ao Espiritismo, basicamente elaborado no entorno da obra de Kardec, tem a função de apresentar os postulados espíritas, além de explanar as origens históricas e desenvolvimento da nossa doutrina. A meta é que o iniciado compreenda como o Espiritismo surgiu, quais as suas propostas e a relação que podemos ter com sua filosofia, que esperamos seja um compromisso moral. Aqui eu abro um parêntese para congratular Edgar Darmond, pela sua dinâmica atuação em prol da nossa doutrina.
fundador e presidente da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele foi o pioneiro a elaborar um curso sistematizado de espiritismo e com esse programa pedagógico, em 1950, ele montou o modelo da Escola Aprendizes do Evangelho, objetivando um desejo de Kardec. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como da natureza exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Obras póstumas, Allan Kardec, segunda parte, Projeto 1868, Ensino Espírita. Estudos aprofundados. Uma vez iniciado nos princípios espíritas, tendo já boa compreensão acerca da organização da natureza espiritual, a justeza do processo reencarnacionista, a lei de causa e efeito, o ensino moral do Cristo à luz das revelações espíritas, da atividade mediúnica etc. Então, é hora de mergulhar em águas mais profundas, explorando melhor os fundamentos doutrinários e avançando na senda experimental, mediúnica e científica. Os concluintes do curso introdutório tanto se habilitam para ingressar nos programas aprofundados como ficam à disposição para monitorar as novas turmas que se abrirem, a partir dos novatos do grupo. Base filosófica. Sendo o Espiritismo uma doutrina racional, assentada nos conceitos filosóficos, é elementar que, para compreendê-la, tenhamos de ter boa noção de filosofia. Daí a interessante opção de um curso especialmente voltado para o aprofundamento dos elementos que sustentam o pensamento racional, por exemplo, lógica, metafísica, epistemologia, ética e estética. A Luz Espírita tem um programa intitulado Filosofia em Espiritismo, que considero apreciável para esse objetivo, e que está acessível a todos os interessados. Educação mediúnica. Outro curso aprofundado imprescindível para o espírito é o de educação da mediunidade, para cientificar-se das causas do intercâmbio espiritual, seus mecanismos e objetividades, não apenas para os postulantes a médiuns, mas para todos aqueles que verdadeiramente desejam instruir-se pela senda espírita. Tenho escutado no meio espírita, e de pessoas que se declaram espíritas, coisas do tipo: não quero nem saber de curso mediúnico, morro de medo de espíritos. Nessas horas eu exclamo comigo mesmo: meu Deus, quanta ignorância! Tanto é ignorância ter medo de espírito, quanto é não estudar a mediunidade. Aliás, são essas pessoas quem mais carecem de um curso de mediunidade. A educação mediúnica serve também para o desenvolvimento das faculdades medianímicas, mas não é exclusivamente para formar médiuns. Na base teórica, entre outras coisas, estuda-se o mecanismo que os espíritos usam para se manifestar na dimensão física, as formas de energias usadas no transe, os requisitos orgânicos do sensitivo, os tipos de fenômenos que podem ser produzidos, culminando com a análise da qualidade e utilidade das informações transmitidas de um plano para outro. No terreno prático, os interessados em experimentar o transe mediúnico são instruídos ao desenvolvimento da sensibilidade espiritual e, de acordo com as suas capacidades, em parceria com os espíritos, são orientados ao serviço espiritual fraterno. Um grupo focado na fraternidade, na instrução pessoal e serventia à coletividade sempre atrairá o amparo dos missionários da luz no plano maior e por isso poderão realizar estudos e experimentações mediúnicas sem receio. Os membros que possuírem atributos requeridos para expansão perispiritual e contato com os desencarnados certamente terão êxito. Aqueles que não disporem das faculdades mediúnicas descobrirão como muito poderão colaborar nas sessões espirituais executando tarefas diversas, por exemplo, dialogando com as entidades comunicantes.
Na parte experimental do desenvolvimento mediúnico é importante o grupo estar aberto a manifestações espontâneas, sem rigoroso pudor, nem contra o médium, nem contra os comunicantes. Digo isso porque há cartilhas e cartilhas, variando de casa para casa espírita, ditando o que pode e o que não pode.